Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú, pessoal, e uma paulada de dividendos que o Itaú pode pagar para os seus investidores. Ele poderia pagar, pessoal, mais de R$ 5 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E além disso, as ações teriam um altíssimo potencial de valorização no longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque vamos falar sobre esse mega dividendo do Itaú e ainda por cima um grande retorno que a ação pode trazer para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Itaú representa 22,75% da carteira do canal. Perceba que ele é a minha segunda maior posição. Então já venho acumulando ações do Itaú há um certo tempo, desde ali de outubro de 2025, tá? E pretendo fazer com que o Itaú chegue a ocupar uma posição muito próxima do Banco do Brasil, pelo menos ocupando ali uns 35 a 36% da carteira total. Quando a gente fala de Itaú, pessoal, a gente sabe que a gente está falando de algo de muita qualidade, tá? Até porque o Itaú daqui dos bancos que a gente tem na bolsa, ele é o melhor banco de todos, pessoal. Não é à toa que ele tem um ROI tão alto, na faixa de 20,37% ao ano. Esse aqui é um ROI muito sustentável. Fora também bons proventos que o banco tem pago. Ele passou por aquele período, né, de um dividendo baixo, que foi muito pontual. Depois, em seguida, o Itaú voltou a ter um dividendo bem sustentável, na faixa de 8 a 9% ao ano. A boa notícia da gestão é que eles falaram que esse dividendo do Itaú pretende continuar sendo pago, tá? Então o Itaú vai continuar com essa política de repassar 70% do lucro na forma de dividendos. E esse dividendo que eu falei para vocês no início do vídeo de mais de R$ 5 por ação, não é totalmente real a gente pensar nele, porque o pessoal acha que é sensacionalismo. Ah, Pablo, você tem certeza? R$ 5 por ação? Pessoal, é muito realístico. Até porque se a gente pegar aqui, ó, o dividendo que o Itaú pagou, né, no ano de 2025 dá R$ 4,73 por ação. Perceba que já está se aproximando muito dos seus R$ 5 por ação. Só para este ano, o Itaú pagou o equivalente de dividendos na faixa aqui, ó, de 13,1%, tá? O que se a gente usar a pura lógica do dividendo, até R$ 43 o Itaú estaria barato e pagando mais de 10% de dividend yield. Porém, será que é sustentável esse dividendo? Olha, eu acredito que sim, tá? Primeiro que ano que vem, a gente já vai ter uma provável queda na taxa Selic, que já vai fazer com que o resultado do Itaú continue crescendo a uma taxa muito sustentável. Qual será que o Itaú cresceu? Quanto será que ele cresceu na média nesses últimos anos? Para isso a gente vai usar uma métrica muito simples, tá? 1 menos payout, o payout médio do Itaú foi na faixa de 50%, vezes ROI, que foi de 17% ao ano no longuíssimo prazo. Então a gente tem aqui um crescimento no lucro do Itaú de 8,5% ao ano na média, tá? Vamos supor que para o próximo ano o Itaú replique esse crescimento. Neste ano, ele pretende ter um lucro na faixa de 48 bilhões de reais. Se eu supor um crescimento de 8,5% no seu lucro para o próximo ano, sendo bem conservador, em linha com a média histórica do Itaú, a gente poderia ter um resultado na faixa de 51 a 52 bilhões, fazendo com que o banco, se ele repassar 65% disso, eu nem vou ser tão otimista, tá? Eu vou colocar um payout mais contido. Se eu colocar aqui, ó, 60% do lucro na forma de proventos e dividir isso aqui pelo valor de mercado, o Itaú poderia pagar 7,6% ao ano. Agora, supondo 31,2 bi mais o extraordinário, geralmente, pessoal, o Itaú para fevereiro de cada ano, ele paga um excesso da sua reserva de capital, ou seja, um lucro excedente que ele não tem o que fazer. Ele acaba deixando isso na reserva de caixa e tende a distribuir para os acionistas. Ele está com essa política de pagar sempre um dividendo extraordinário ano a ano. Isso tende a se replicar também
em 2026, tá? Se eu colocar aqui, ó, mais 23 bilhões de acúmulo, supondo que o lucro será um pouco maior no ano seguinte, ele poderia pagar no total de 54,2 bi, o que, se eu dividir pela quantidade de ações do Banco Itaú, nos dá R$ 5,00 por ação. R$ 5,00 por ação nas cotações atuais de Itaú, poderíamos ter um provento na faixa de 13,8%, tá? Imagina um banco que pague ali para você 10% ao ano e que cresça a uma taxa de 8%, e mais um reinvestimento, você poderia ter um retorno embutido no preço da ação do Itaú aproximado de 20% ao ano. Vocês percebem que mesmo após essa alta nas ações, o banco não está caro? Por quê, pessoal? Porque o Itaú, ele é um banco que tem como principal atividade de crédito para alta renda, tá? Tá bom, Pablo, o que isso significa para nós? Significa que ele não sofre com ciclos de inadimplência, como o Banco do Brasil, como o Santander, como o Bradesco, que acaba sofrendo bem mais com uma inadimplência no crédito. O Itaú, ele pretende manter isso mais equilibrado, né? Tecnicamente mais sustentável no longo prazo. Por isso que ele consegue manter, mesmo em um cenário onde a taxa Selic está em torno de 15% ao ano, ele consegue manter um ROI na faixa de 20% a 23% ao ano. Então perceba que não é qualquer banco, é um banco de altíssima qualidade. Até por isso que o mercado costuma pagar múltiplos mais elevados no Itaú. Mas mesmo com essa precificação sazonalmente mais elevada, ele está com uma precificação de Bradesco, tá? Hoje, se a gente considerar aqui, ó, o Itaú com valor de mercado e dividir por este lucro, temos um PL de 7,9. A média do Itaú é ser cotada em 13. Então, se eu dividir aqui, ó, 13, né, por uma faixa de mais ou menos 9 vezes, sendo bem pessimista, que neste ano ele teve ali 9 vezes lucro. Vamos colocar aqui 8 vezes de PL para ficar no meio termo. Teríamos um potencial de valorização nas ações do Itaú de 62,5%, já considerando para ele apenas retornar à média histórica. Vocês estão vendo como o banco tá barato? Imagina só pagando ainda esse dividendo. Consequentemente, uma baixa na Selic e uma alta da Bolsa, facilmente o Itaú valeria mais de 500 bilhões na Bolsa de Valores. Pablo, quanto seria 500 bi? 500 bi hoje para as ações ordinárias equivaleriam a mais ou menos R$ 46,00 por ação. Estão entendendo? Porque até R$ 43,00 eu acho barato, o Itaú vale no mínimo R$ 50,00. Então não acho o preço aí caro hoje, tá? Perceba que ele teria sim um bom potencial de alta e ainda aliar um provento muito bom para você. É óbvio, pessoal, que o Banco do Brasil no longuíssimo prazo trouxe uma rentabilidade mais elevada que o Itaú. Porém, essa rentabilidade, ela foi vinda com muito mais volatilidade. E não é qualquer investidor que aguente estatal, tá? Geralmente a carteira fica uma montanha russa. A prova viva disso é a minha carteira. Perceba que neste ano com o Banco do Brasil eu estou no prejuízo temporário, né? Com valorização. Colocando aqui, né, na verdade eu tô no lucro, pelo tanto que eu recebi dividendos. Mas olha, o Itaú traz, tecnicamente, traz uma estabilidade na carteira com crescimento sustentável. Então a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que o Itaú traz aí uma perenidade bem interessante na carteira. Fora que ainda está barato e ainda pode pagar um dividendo bem acima da média. E as perspectivas é que o banco continue crescendo lentamente, porém lentamente de forma consistente, tá? Isso aqui acaba sendo um diferencial para quem tem Itaú na carteira, de saber de que o negócio do banco é para os ricos. Então os ricos, independente de uma Selic alta, independente de um cenário macroeconômico adverso, eles vão continuar tendo dinheiro para contratar mais crédito. Fora que o banco também tem a parte de PJ na carteira de crédito, né? Para grandes empresas. Então, não vai ficar inadimplente como o Bradesco e o Banco do Brasil. Para mim, é o primeiro melhor banco de qualidade, mas é claro que no quesito preço, ele está um pouco mais caro que o Banco do Brasil. Mesmo assim, não está descartável. Por isso que eu gosto de comprar o Itaú abaixo das médias, tanto para eu conseguir uma rentabilidade superior no longo prazo e ainda por cima ter um bom dividendo. E é por isso que com todos esses pontos eu decidi colocar ele como a minha segunda maior posição na carteira do canal, pelo aspecto de qualidade e o preço também estar barato. E aí, tecnicamente, né, um banco secundário que pode me trazer uma rentabilidade, por mais que inferior ao Banco do Brasil, essa rentabilidade pode ser conseguida de forma muito consistente e sem ciclicidade. Até porque, pessoal, é uma relação risco-retorno. Eu tenho uma maior posição no Banco do Brasil, porque ele é um pouco mais arriscado em termos de volatilidade, ele vai me trazer mais retorno, porém com um pouco de mais dor de cabeça. O Itaú não. O Itaú vai me trazer uma rentabilidade menor do que o Banco do Brasil, porém com muito mais tranquilidade. Então perceba que esses bancos se complementam, tá? Então para você que pensa, será que eu posso ter Banco do Brasil e Itaú na carteira? É claro que pode, nada impede isso, nada é recomendação, mas ter os dois é uma estratégia bem inteligente para você aproveitar
os melhores dos mundos, tá? E acho que tem sim um tanto potencial de crescimento no longo prazo e também bons dividendos para serem pagos para os próximos anos, porque hoje não há motivos plausíveis para o Itaú reduzir o payout. Perceba que ele está lucrando bastante, não tem o que fazer com capital excedente e consequentemente pode distribuir para os investidores na forma de provento. E com uma queda na Selic, então, vixe Maria, aí de fato o Itaú poderia decolar no médio a longo prazo. Tá bom, Pablo? Nossa, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, traga um potencial de rentabilidade mais elevado, sem ocorrer tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, pelo John Bogle, com uma rentabilidade superior a mais de 40% ao ano. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Itaú e qual é a sua perspectiva no longo prazo. Em particular, eu acredito que o banco tem bastante futuro, pode continuar crescendo a uma taxa muito sustentável e ainda por cima pode continuar sim repassando um bom dividendo para os seus investidores. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!